Thaís, recebo muitos e-mails diariamente. Tento deixar minha caixa zerada, mas basta aqueles dias de reuniões infinitas para voltar a lotar. Como você lida com tantos e-mails nessas situações? Vamos lá. A primeira coisa é você entender qual que é a natureza do seu trabalho e o que você recebe por e-mail, porque esse volume realmente não para de chegar só porque você está em reunião. Quando a gente tem muita coisa chegando na nossa entrada e a gente não consegue dar conta, das duas, uma. Ou a gente aumenta o tempo do dia dedicado a processar essas caixas de entrada, ou a gente percebe que a gente não consegue dar conta de tudo e tem que tomar algumas decisões difíceis, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre elas. O que seria aumentar o tempo de processamento? Então, você pode falar assim, eu sou aquela pessoa, eu gosto de chegar no trabalho, ler meus e-mails, depois no final do dia eu respondo de novo. Se isso não está dando conta, você tem que aumentar o tempo de processamento. Então, talvez 2 vezes de manhã, 2 vezes de tarde, para facilitar a sua vida. Isso foi o que eu fiz durante muito tempo. Agora, quais são as atitudes mais radicais? Você pode restringir algumas entradas que você tenha. Aí depende muito de como é o seu trabalho e do que você pode fazer, assim, em termos de permissão mesmo, né? Por exemplo, quando eu trabalhava CLT, eu não tinha essa autonomia, não tinha jeito, eu tinha que responder mensagem que chegava por communicator, que chegava, já tinha o WhatsApp, mas não era assim tanto na época, chegava por Facebook Messenger, chegava por e-mail. Então, eu tinha que aumentar o meu tempo de olhar e revisar esses e-mails que chegavam, essas mensagens, não tinha muito jeito. Mas é difícil, porque você tira de um lado para colocar nesse, né? Agora, se você puder ter um pouco de autonomia para as diversas caixas, é você verificar o que é viável. Eu cheguei num ponto agora, nesse momento que a gente está vivendo, que eu tive que delegar algumas caixas de entrada, porque eu não tinha mais como responder. E eu, assim, infelizmente, mas faz parte, né? Então, eu comecei a ir aos pouquinhos. Então, por exemplo, o WhatsApp não tenho mais como responder. Ferramentas de envio direto para mim de mensagens em redes sociais também não tenho como. Vou colocar uma pessoa que faça a gestão dessas mensagens para mim, porque ao mesmo tempo muita gente me contata por lá. E às vezes coisas de trabalho, às vezes alunos, né? Então, a gente tem um contato oficial, mas eu entendo também que as pessoas me contatam pelo meio que é mais fácil para elas. Então, se eu, por exemplo, me disponho a ter uma conta do Vida Organizada no Instagram, não é todo mundo que sabe que não é para me contatar via mensagem direta, e as pessoas acabam contatando. Então, como que eu posso garantir que essas pessoas não fiquem sem resposta? Por hora, eu estou direcionando o pessoal tudo para ir para o e-mail, para entrar em contato com esse atendimento, mas a minha tendência é colocar uma pessoa cuidando disso. Então, assim, depende muito da realidade de cada um. Mas, assim, isso porque eu trabalho com internet, né, Alexandre? Eu sei que é diferente, mas eu sempre lembro do exemplo da esposa do David Allen, que ela falou que ela saiu do Facebook porque ela falou eu não tinha como lidar com mais uma caixa de entrada me mandando mensagens. Eu achei isso um ato de sabedoria, assim, porque a gente tem vontade de estar nas redes sociais, especialmente a gente quem não trabalha com internet, e será que tem necessidade? Às vezes vale a pena você ter. Eu tenho um amigo advogado que a única rede social que ele tem é LinkedIn. Ele fala, não é que eu não queira usar Facebook, Twitter, etc. Não é isso, mas assim, não dá, porque eu não tenho como verificar. Já tenho 3 trabalhos, tipo assim. Então, o LinkedIn, para mim, é o que basta. Então, eu acho que também é um ponto da gente refletir sobre quais são as redes e as caixas que a gente precisa manter na nossa vida. Porque senão a gente vai só instalando aplicativo, e isso vai sobrecarregando a gente, mas eu te entendo, Alexandre. E aí, assim, voltando para o caso do e-mail, é processar, né? Então, assim, tem vários vídeos aqui no canal, eu explico como eu faço dentro do método GTD, então você recebe e-mail, você já processa o que ele significa e organiza em outro lugar, se for necessário, responde o que leva menos de 2 minutos. Então, tem todo um trâmite que você faz usando o GTD, que daí já tem um vídeo aqui no canal explicando como eu faço, ou se por acaso você tiver o livro do GTD, ele ensina lá também, tá? Porque é uma maneira mais prática de lidar com e-mails do que deixar tudo na caixa de entrada, ter que voltar para revisar o que estava naquele e-mail e tal. Tá bom? Boa sorte aí, Alexandre. Espero ter te ajudado, hein?